Olá, bem-vindos à Vichy Soase. O meu nome é Miguel Santos Carrapatou, sou jornalista e editor adjunto de Política do Observador. Tenho ao meu lado o melhor Commodore da telefonia portuguesa, o Miguel Viterbo Dias, e as nossas piratas de eleição, a Inês André Figueiredo e a Mariana Lima Cunha. É esta verdadeira frota de puro talento que me vai ajudar a explicar uma semana em que um almirante, de seu nome Henrique Gouveia e Melo, deu o sinal que faltava e fez saber que não quer ser reconduzido como chefe de Estado-Maior da Armada. A protocandidatura do almirante, o segredo mais mal guardado da política portuguesa, deixou todos de cabelo em pé, em particular à direita, onde já existem mais candidatos a candidatos do que o espaço que o boletim de voto tem para os incluir a todos. Mas falta muito tempo para as presidenciais e há assuntos mais prementes para falar. À cabeça, uma declaração ao país muito estranha de Luís Montenegro. Portugal é um país seguro. Portugal é um dos países mais seguros do mundo. O sentimento de insegurança que os portugueses sentem é para lá da segurança material. Mas é preciso não viver à sombra da bananeira. Não há memória, ou eu não a tenho, de um Primeiro-Ministro anunciar o resultado de investigações da Polícia Judiciária e da PSP. Tendo sido fiscalizadas mais de 7 mil pessoas e mais de 10 mil veículos, foram já levantados até ao momento mais de 2 mil autos de contraordenação. Podemos dizer que chega a ser ridículo. Aquilo que nós assistimos ontem foi uma instrumentalização. É uma intervenção, honestamente, caricata. Como é que é possível assistirmos ao coro de críticas da oposição? Isso sim, caricato e ridículo. Teremos tempo, se os meus caríssimos colegas de painel assim o permitirem, de falar ainda do Orçamento do Estado, ou lá o que é. Portanto, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Miguel Viterbo Dias, comece por ti. Boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo do sítio de onde nos ouvem. Para te servir uma sopa com sabor estranho, consegues explicar que momento foi aquele em que Luís Montenegro agendou uma declaração ao país às 8 da noite, um momento solene, para falar sobre exatamente o quê? É quando chegas a casa para jantar e não tens mais nada e tens que servir o que tens, não é? E Luís Montenegro foi isso, eram 7 da tarde, resolveu reunir ali com um conjunto de entidades e calhou falar às 8 ao país. O superintendente Luís Montenegro foi quem se apresentou ontem no Palácio de São Bento a apresentar números de operações policiais. Só faltava realmente pedir a farda emprestada ao diretor nacional da PSP para poder fazer essa comunicação. Faltou-lhe ali ele que é uma pessoa até muito palavrosa, faltou-lhe ali alguns termos técnicos que são sempre comuns em intervenções policiais, os politraumatizados, as equipas multidisciplinares, tudo isso. Eu creio que ele usou a expressão multidisciplinar, usou. Não quero mentir, mas creio que usou. Mas foi realmente... Esse é um tema da tua especialização. Foi realmente estranho vermos o Primeiro-Ministro anunciar o número de veículos que foram inspecionados. Quer dizer, parece que não fez muito sentido, caiu de onde aquela ideia de fazer aquela comunicação. Eu acabei até por suspirar de alívio, porque as memórias que tenho de um governo PSD falar às 8 da noite ao país durante jogos do Benfica indiciam sempre cortes salariais. E portanto até suspirei de alívio quando percebi que não era nada disso. Eram carros novos. Eram só carros novos. Nem foi exato. apanhado em nenhuma operação, Exato. nem e penso que Mariana partilhas deste sentimento comigo, quando percebi que era sobre viaturas, então desliguei. Não é connosco. Mas pronto, desculpa, Miguel, desviei-me da análise política. O resumo da análise política é um espaço livre e seguro. O resumo da análise política fez muito pouco sentido. Muito bem, vamos perguntar a Inês André Figueiredo então. E agora a dúvida é, de tempos a tempos Luís Montenegro vai fazer este update de operações policiais e do sentimento de segurança no país? E de que outras operações? Veremos. Inês André Figueiredo, o Miguel não encontra um sentido para esta declaração ao país. Há quem, com algum esforço, tente imaginar que isto foi uma forma de retirar iniciativa e agenda a André Ventura. Partilhas dessa opinião?
Olha, eu diria que olhando para as últimas 24 horas, o próprio André Ventura se precipitou e hoje acabou por dar um passo Porque atrás. André Ventura começou por elogiar, Exatamente, certo? no Twitter. Basicamente, André Ventura escreveu isto. Basicamente não, vou citar. Depois de negar e fingir que não havia insegurança em Portugal, finalmente o Primeiro-Ministro parece ter percebido que o Chega tinha razão e que é preciso mais meios para as polícias e mão dura com os bandidos. Não me Demorou. digas, André Ventura mudou de opinião. Sim, basicamente foi isso, porque Não, hoje foi não, falar não acredito. Hoje no Parlamento foi falar aos jornalistas e praticamente destruiu a postura de Montenegro e destruiu a sua tese do dia anterior. Arrasou. Para seguir o vocabulário do Chega quando partilha intervenções de André Ventura. Além de um dos sons que ouvimos há pouco, em que disse que era uma declaração caricata e até lhe chamou uma atrapalhada política, no fundo André Ventura tentou esvaziar um bocadinho daquilo que foi o posicionamento do governo ao dizer que Montenegro ia dizer que haveria uma grande mudança de paradigma na área da segurança, que acabou por anunciar apenas mais os tais carros e mais investimentos em viatura. O que André Ventura acaba por desvalorizar ao dizer que um anúncio daquele género podia ter sido feito pela ministra, neste caso, da Administração Interna à saída do Parlamento. No fundo, inverte aqui um bocadinho a questão, também à imagem do que fez no tema da imigração, se bem nos lembramos que foi pegar naquilo que foi apresentado e retirar dali aquilo que é mais importante para o seu eleitorado, dizer que não chega, que não é suficiente e que o governo nunca tem coragem para dar o passo em frente. No fundo, eu acho que André Ventura tentou ir um bocadinho ao encontro da linha mais radical do discurso do Chega relativamente à segurança, tentando... como dizia há pouco, esvaziar o discurso que Luís Montenegro fez. Mariana Lima Cunha, António Leitão Amar, Ministro da Presidência, tentou hoje defender a posição do Governo e a declaração de Luís Montenegro, dizendo que há pessoas que não compreendem o país, não compreendem o que se passa e não compreendem o que é que os portugueses sentem. A mensagem do Governo de segurança, de que a segurança dos portugueses é uma prioridade, deve ser comunicada de forma clara e assumida. Tu, como cidadã da bolha, orgulhosamente da bolha, consegues compreender que Luís Montenegro fala ao país àquela hora, naqueles termos e naqueles modos? Não, tenho dificuldades, mas, ou seja, eu quero só dizer, antes de ser completamente taxativa sobre isso, que também me sinto um bocadinho treinadora de bancada e acho que talvez nos sintamos todos nesta questão da... Mariana, também é verdade. Então vou só assumir o meu papel de treinadora de bancada. Não, eu digo esta questão da treinadora de bancada nesta questão em particular, de como é que se enfrenta a questão da sensação de insegurança, enfim, destas coisas que nós, por muitos números que apresentemos e rankings que apresentamos em que Portugal é penso que 7º este ano, país mais seguro do mundo, tal como quando se tenta provar por A mais B que a imigração não quer dizer necessariamente insegurança, é verdade que as percepções, aparentemente, e sobretudo em certas zonas, continuam a estar lá. E eu digo treinador de bancada porque acho que todos os partidos estão com uma dificuldade em perceber como é que agarram nesse tema, e aqui percebe-se, enfim, qual foi a intenção evidente de Luís Montenegro e que fica muito clara nessa declaração de António Leitão Amar. Acho é que provavelmente havia maneiras alternativas de dar peso ao assunto, ou seja, como é que se dá peso ao assunto? Se calhar, e aqui lá está, há um problema. Eu não sei se os partidos em Portugal talvez tenham sido ingênuos e confiado demasiado naquela ideia de que Portugal era um oásis, que os extremismos não chegavam e portanto não tinham de lidar com isso até agora, e não tomaram medidas que, penso todos sabemos que medidas reais para combater ressentimentos tinham de ser tomadas, se calhar, no tempo de vida de um governo ou dois e não em meses. Isso era impossível de fazer e, portanto, esta solução parece um bocadinho um penso rápido para um problema que eu compreendo. Mas como é que se combatem percepções dizendo que Portugal é um país seguro, mas não podemos viver à sombra da bananeira? Não é exatamente o efeito contrário que isso queria? Acho que foi, ou seja, percebo, o que eu queria dizer é que percebo porque é que Luís Montenegro quis fazer o que fez, mas acho que foi de uma maneira muito facilitista e muito penso rápido, em que não tenho a certeza de quem é que ele conseguiu exatamente descansar com... Se a declaração de facto tivesse algum conteúdo, não, eu acharia sempre estranho de ser... Não ficaste mais descansada enquanto cidadã. Eu não estava particularmente preocupada antes, mas um cidadão que esteja de facto preocupado, não sei se é com aquele conteúdo daquela declaração que conclui que agora sim está muito mais descansado e seguro, não é? Miguel Vítor Dias? Eu queria só acrescentar uma pequena bucha, que é... Aqui são colheradas. Exato, peço desculpa. Ainda estou um pouco adaptado, que eu sou novo aqui. O
há figuras do PSD que já vão avisando Luís Montenegro para ter cuidado com a palavra do Primeiro-Ministro, para não vulgarizar ou banalizar a palavra do Primeiro-Ministro, há uma falta à expressão, o que acaba por ser curioso de alguém que se inspira mais em Cavaco Silva e não tanto em Marcelo Rebelo de Sousa, e já vai dando aí alguns toques nesse sentido. Não banalizar às 8 da noite, que são uma hora sagrada para esta declaração. Isto vai parecer, isto aqui é mesmo da bolha, mas aquele local daquelas comunicações, por norma, são coisas muito sérias, não é? Não é propriamente para anunciar 20 viaturas para não sei quem. Está servida a sopa estranha desta nossa refeição, agora uma sopa rica do mar, presumo que saibam de quem estou a falar. Mariana Lima Cunha, Henrique Gouveia e Melo. Eu faço-te o favor de dizer o primeiro nome porque tu não saberias seguramente, ninguém sabe. É Almirante. O primeiro nome é Almirante. Desfez praticamente o tabu, falta, enfim, fazer o anúncio formal, mas decidiu mostrar indisponibilidade para ser reconduzido como chefe de Estado-Maior da Armada. Isso é um indício claro de que quer ser ou quer concorrer à presidência da República. Isto vem baralhar muitas contas da direita. Vem, porque a direita já tem uma quantidade de candidatos. Há bocado estava a tentar fazer a lista, já me estavam a faltar alguns nomes, dada a quantidade de protocandidatos que existem à direita. Gouveia Melo, obviamente, não sabemos exatamente o que é, ou seja... Ele diz que é do centro democrático. Exato. Não era pragmático, achava que era o centro pragmático. Se calhar é pragmático e democrático. Pois, ainda melhor. Se é do centro, a partida será democrático, mas se calhar tens razão. Vamos acreditar que sim. Seria um bom princípio ser um candidato democrático a concorrer a umas eleições. Admito que tenhas razão. Mas pronto, mas evidentemente dentro da direita admite-se que vá colher muitos votos aqui, e sobretudo acho que também há uma percepção tanto à esquerda como à direita de que estas podem ser as eleições. Nós já escrevíamos isso há uns tempos em relação aos dilemas presidenciais do PS, e à direita está a surgir a mesma dúvida, que é se estas eleições podem ser as primeiras desde as épicas de 86, em que temos uma segunda volta em que é tão pouco claro, há tantos candidatos e tão poucos candidatos óbvios, senadores óbvios, como seriam se calhar se estivessem disponíveis. Eu digo isto tendo em conta as sondagens, que são os dados que nós temos agora, nomes como António Costa, como António Guterres ou como Pedro Passos Coelho, que talvez numa primeira volta conseguissem ter o elan suficiente para arrumar a coisa à primeira, e neste momento quem me parte em melhores condições nas sondagens de facto é Gouveia Melo. Não é líquido, quer dizer, Mário Soares também já começou com 8% em presidenciais e ganhou-as, portanto não é líquido que partir melhor ou pior numas sondagens seja uma coisa garantida. No caso de Gouveia Melo, o que seria curioso a seguir, e aí de facto tinha uma fonte há bocadinho a dizer-me que ele é um melão, não é? O tal melão que tem de se abrir para ver o que é, o que no caso de um Presidente da República pode ter os seus riscos, mas é que passaríamos o próximo ano provavelmente a perceber se a personalidade de Gouveia Melo e a farda de Gouveia Melo chegam como argumentos, ou seja, e eu das entrevistas que já vi de Gouveia Melo acho que parece uma pessoa até algo imprevisível em algumas declarações, e eu teria toda a curiosidade do mundo em perceber como é que essa campanha decorreria. Seria extremamente centrada na personalidade dele e nas especificidades dele, e portanto seria muito difícil de prever, acho eu, a evolução que estes 20%, ou que é com que parte em algumas sondagens se traduziriam. Acho que a direita tem todas as razões para estar preocupada. Inês André Figueiredo, não querendo falar sobre o teu secreto fascínio por fardas, mas ainda assim o que tipo, apraz dizer sobre Almirante Gouveia Melo, e em particular esta tentativa descarada de André Ventura se, vou usar uma expressão simpática, se colar a Gouveia Melo. É o candidato certo para o Chega? Eu acho que, no fundo, isto pode vir a ser um grande dilema para o Chega, porque sabemos que vários dirigentes, nomeadamente André Ventura, disseram que o Chega poderia ponderar apoiar uma candidatura tanto de Pedro Passos Coelho como de Gouveia Melo, e se realmente Gouveia Melo avançar, como neste momento se prevê que aconteça, será difícil para Ventura voltar atrás. A questão é que, como dizia a Mariana, sabe-se muito pouco sobre o pensamento político de Gouveia Melo, e também isso permitiu que o Chega se antecipasse e se colasse a essa possível candidatura simplesmente pelo facto de ser um militar e por à partida agradar ao eleitorado do Chega. Mas Ventura
não sei se está a par de que o Almirante disse algumas coisas no último ano, nomeadamente numa entrevista ao Diário de Notícias. Gouveia Mel disse que é perigoso haver certas forças políticas que advogam soluções muito simplificadas e que podem ser muito atraentes em termos mediáticos, mas que podem ser perigosas depois em termos de execução. No cenário nacional não será difícil perceber que se estava a referir ao Chega ou outros partidos mais extremistas, e André Ventura sente-se bem em apoiar um candidato que diz que o equilíbrio está ao centro, que o centro deve ser forte e que devem ser encontradas soluções aí, que é o tal centrão que André Ventura está constantemente a dizer mal. Agora, há aqui outra questão, que é: o eleitorado do Chega está interessado em escrutinar cada frase de Gouveia Mel, ou prefere simplesmente ter um militar e alguém que, como se costuma dizer no Chega, deve ter a mão pesada, que é um homem das Forças Armadas? Parece-me que pode ser difícil para Ventura explicar que não vai apoiar o Almirante Gouveia Mel, mas também vamos perceber o que é que terá Gouveia Mel para dizer nos próximos meses, e se André Ventura não será obrigado a afastar-se, dependendo daquilo que for dito em termos ideológicos. Agora uma boa notícia para os nossos ouvintes: não teremos tempo de falar sobre o Orçamento do Estado, que é uma pena. Mas também podem ouvir os 500 programas anteriores. É verdade, ou são os anteriores que seguramente estão atualizados. Miguel Viterbo Dias, um último comentário sobre Gouveia Mel. Eu ia até só completar uma coisa que a Mariana estava a dizer, que é: nós realmente falta-nos conhecer Gouveia Mel à civil, não é? Até no próprio vestuário nós ainda só vimos Gouveia Mel à porta do cockpit à civil, porque de resto só lhe conhecemos a farda branca. Queres, portanto, despir o Almirante, é isso que estás a dizer? Sim. Dá um excelente título para conhecermos o interior. Não há melhor forma de acabar isto, desculpem. Como isto fizeste-me esquecer o que é que ia dizer, mas já me lembrei. Que é, há uma figura política do país que dizia que o Almirante Gouveia Mel precisava de ser pressionado em entrevistas, era preciso fazerem 3 ou 4 perguntas consecutivas durinhas, e essa fase vai ter que começar, senão, porque o caminho Kamala Harris, que ela fez, não é? Que toda a gente criticava, que fugia às entrevistas e não se conhecia o conteúdo, será que funciona aqui? É que Marcelo uma vez disse a Donald Trump: Portugal não é a América. Aí está. Mas há uma diferença substantiva, e eu gostava de deixar terminar com essa ideia, mas não posso, em rigor da verdade. Eu não tenho mais nada a dizer para além disto. Há uma diferença substantiva, é que Kamala não partia à frente nas sondagens, Gouveia Mel sim. É verdade. E sabemos que quem corre à frente... Houve ali uma fase em que... Quem corre à frente não precisa de suar tanto, e Gouveia Mel, se calhar basta-lhe dizer umas banalidades para se manter... Em sentido inverso, Miguel, quem vem de trás para a frente vem mais motivado para ganhar. Muito bem, e é com esta nota encorajadora, não consigo dizer, motivacional, para todos os que querem derrotar Gouveia Mel. Exatamente, é com esta nota motivacional que terminamos a nossa primeira parte. Voltamos dentro de momentos com a entrevista a Miguel Morgado. Olá, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soase. Temos connosco Miguel Morgado, antigo deputado do PSD, antigo assessor político de Pedro Passos Coelho, um comentador muito apreciado à direita, sobretudo. Começamos por aí, precisamente. Na quarta-feira, na SIC Notícias, afirmou categoricamente que Pedro Passos Coelho não será candidato à presidência da República. Não lhe vou perguntar, naturalmente, qual é a sua fonte, mas vou fazer a pergunta... Vou fazer a pergunta de outra forma. Admite alguma possibilidade de Pedro Passos Coelho ser convencido a avançar? Não. Não há essa possibilidade. Eu acho que posso dizer isto sem problema nenhum. Aliás, eu quis dizer daquela maneira tão categórica, precisamente, e eu acho que o disse a título preambular, na medida em que as pessoas também sabem a minha relação de proximidade, e portanto eu não diria uma coisa destas, enfim, em jeito de conjectura vaga ou de especulação. Acho que sei o que é que estou a dizer, e julgo que é uma decisão que ele acabou por tomar já há bastante tempo, com as razões dele, isso aí terão de perguntar porque é que ele decidiu desta maneira, mas eu achei que era importante naquela fase, porque parece-me que há muita conversa, muita intriga, muita inquietação, que foi sempre uma coisa que eu abominei na vida partidária, a propósito dessa dúvida. E, portanto, eu quis dar o meu contributo para dissipar essa dúvida. Quando diz inquietação, é medo que Pedro Passos Coelho possa ocupar um espaço que outros querem ocupar? Naturalmente, de alguns será medo, na medida em que uma candidatura de Pedro Passos Coelho
esvaziaria todas as candidaturas, pelo menos do espaço do centro até à direita, não? Isso é evidente. Isso, e certamente das pessoas que sairiam do PSD, de candidaturas que sairiam das fileiras do PSD, isso acabaria. Mas não é só o medo, é falsas esperanças, falsas Precisamente, expectativas. Há muita gente, e nós aqui no Observador falamos com muita gente do PSD, que ainda acalenta essa esperança e que tem muita vontade que essa candidatura exista. Se existir uma vaga de fundo tal, Pedro Passos Coelho não será convencido? Não me parece, com franqueza não me parece. E acho que ele tentou sinalizar ao jeito dele, discreto, para que não se criasse essa vaga de fundo, porque ele não estava envolvido em nenhum tipo de iniciativa política que conduzisse a essa candidatura. Portanto, de um lado daqueles que tinham uma grande expectativa que ele regressasse como a candidatura a Belém, e dos outros que, enfim, por razões do seu próprio interesse, não estariam tão interessados numa candidatura dessas, acho que é bom saber-se com o que é que se conta. E assim as pessoas já sabem, olha, não vamos ter o Pedro Passos Coelho como candidato, então vamos ver o que é que se passa ao lado. Há um dado que é relativamente comentado nos bastidores do partido, que a relação entre Luís Montenegro e Pedro Passos Coelho não é a melhor das relações, neste momento, pelo menos. Se o Primeiro-Ministro interviesse diretamente e tentasse convencer Pedro Passos Coelho, isso poderia mudar de alguma forma as circunstâncias? Eu diria que eu não posso responder por ele, evidentemente, por Pedro Passos Coelho, mas pelo que eu conheço dele, eu julgo que ele não se deixaria embalar por algo tão importante e tão grave no sentido moral do termo, quer dizer, tão solene como uma candidatura à chefia do Estado, sobretudo alguém que já foi Primeiro-Ministro, já teve as mais altas responsabilidades num período muito difícil do país, por ser persuadido por um aliado político ou por um companheiro de partido, fosse ele Primeiro-Ministro ou Ministro das Finanças ou outra coisa qualquer. Não me parece que seja o tipo de abordagem que funcionasse com Pedro Passos Coelho. Acredito sim que funcionasse com outras pessoas que eu conheço na política, mas com ele tenho as minhas dúvidas. A exigência que ele teve sempre, que tem um lado ético e tem um lado político, de pensar pela sua própria cabeça, de formar a sua opinião com toda a sua honestidade interior, tem um lado bom e também tem esse lado de isolamento relativamente a tentativas de pressão. Isso serviu muito bem o país quando ele era Primeiro-Ministro, eu fui testemunha disso, muitas pressões que ele sofreu de muitos lados sinistros, a que ele sempre resistiu e talvez outros Primeiros-Ministros não tivessem resistido, mas também as solicitações dos aliados, dos companheiros de partido, também não funcionassem muito bem com ele, diria eu, mas quer dizer, temos que perguntar ao homem que ele é que é o envolvido. Deixe-nos então perguntar por pessoas que ponderam candidatar-se. Luís Marques Mendes tem condições para enfrentar e vencer Gouveia e Melo, se ele avançar? Parece-me que neste momento não há nenhum candidato à esquerda e à direita que possa apresentar-se ao país com o crédito de que recolhe, se não o apoio dos 50% mais um de caras, próximo disso. Não há. Nós vivemos uma fase diferente da política portuguesa, nós estamos num período de transição. Muitas das certezas, tanto ideológicas e intelectuais que fundam a política dos partidos, como a prática política está a mudar muito, não é só um fenómeno português, é um fenómeno europeu e até norte-americano, como nós sabemos. Nós estamos aqui num período de fluxo, de transição, não sabemos para quê. E é nesses períodos que também se nota as carências de liderança política e da autoridade, no sentido romano do termo, com que as populações veem os seus representantes políticos. E nós já estamos a passar essa fase, como estão outros países. Isto é, as pessoas não atribuem um crédito e uma autoridade política particularmente carregado, dedicado, a nenhuma personagem e a nenhum movimento, a nenhum partido político. Estamos a assistir a este período de fragmentação, que é muito perigoso. Eu acho que não devemos ter receio de tirar as consequências. Eu acho que estamos a atravessar um período perigoso. Essa fragmentação acho que se vai traduzir também agora nestas candidaturas presidenciais. Mas vejam, do ponto de vista do jornalismo político, pode ter aqui uma aliciante, é que nós já não temos uma segunda volta de presidenciais há muito tempo e com um número suficiente de candidatos, imaginem que nós temos ali 4 candidatos que ficarem numa primeira volta quase todos empatados, vai haver uma grande expectativa, ver quem é que passa a segunda e depois na segunda quem é que desempata. Não havendo os tais candidatos óbvios ou naturais, aqueles senadores naturais acho que, não que já houve noutras corridas. Que nós ainda tivemos, repare, deixe-me só acrescentar isso, desculpe interrompê-la, mas nós tivemos isso até Marcelo Rebelo de Sousa. Se olharem para o histórico de eleições da Presidência da República, algumas foram bastante disputadas. Sampaio Cavaco, Freitas do Moral Mário Soares, mas todas elas envolveram a eleição possível, normalmente só de 2 pessoas, não é? Mas
de, enfim, talvez a palavra senadores não seja a mais interessante, mas de grandes figuras nacionais. Umas mais à esquerda, outras mais à direita, não interessa. E a eleição final, o triunfo final nessas eleições, consagraram pessoas a quem o país reconhece algum estatuto. Cavaco Silva, certamente. General Ramalhianos, com certeza. Mário Soares. Até Jorge Sampaio, talvez a figura menor destes todos. E Marcelo Rebelo de Sousa, que, goste-se mais ou não goste, eu fui sempre crítico das presidências dele, mas estou à vontade para dizer que não é uma figura qualquer, é uma figura característica do nosso regime e que, com capacidades notáveis. E eu acho que nós vamos agora entrar na primeira eleição para a Assembleia da República desde que temos eleições para a Presidência da República no nosso regime democrático, onde isso já não vai acontecer. Mas também é um reflexo daquilo de transição que eu estava a falar. Das perspectivas que existem agora e dos possíveis candidatos que existem agora, Marcos Mendes é o melhor candidato para o espaço da direita moderada? Eu diria que se nós compararmos, neste momento só temos o interesse declarado, expresso de Marcos Mendes, mas há outras pessoas que têm interesse em ser presidentes. Eu, no entanto, diria que algumas, se não todas essas pessoas do lado direito da equação, também são muito realistas quanto às suas possibilidades. E, portanto, elas têm dado estes meses. Sim, com certeza. Só para acrescentar isto. Eu acho que todas elas, eu não tenho falado com nenhuma delas, mas todas elas acho que, conhecendo-os como eu os conheço, têm medido as suas possibilidades reais. E eu acho que eles estão a chegar à conclusão que não têm grandes possibilidades. Mas isto é sempre um jogo de força relativa. Se veem que a candidatura que está prestes a avançar no terreno não reúne consenso, essas pessoas agora acalentam uma esperança que se calhar já tinham perdido anteriormente. Estou a pensar de 3 nomes, por exemplo. Acho que um está fora das considerações, não porque ele não desejasse ser Presidente da República, mas porque tem o calendário do exercício do mandato que começou agora, que é o Presidente da Assembleia da República, o José Pedro Aguiar Branco. Mas Santana Lopes e Durão Barroso são 2 pessoas que sempre também tiveram o sonho natural e compreensível de serem chefes do Estado, Presidentes da República. Cada um, por razões diferentes, também sempre avaliou as suas oportunidades como não sendo suficientemente maduras para avançar com uma candidatura. Portanto, eles têm de certeza esse sonho ainda, provavelmente Durão Barroso já... Acha que neste contexto ainda podem avançar? Não, Durão Barroso acho que não, mas Santana Lopes não digo que ainda não tenha o seu desejo completamente adormecido. E alguma destas pessoas vês em melhores condições do que Marcos Mendes? Só acrescentar mais 2 nomes aqui a esta nossa equação. Há 2 pessoas que também gostariam de ser Presidentes da República e também foram testando a sua oportunidade e foram tomando as suas conclusões, até há uns meses, de que essa oportunidade não existiria para 2026. Rui Rio, de quem é um fã incondicional, incondicional, como se sabe. Rui Rio, que sobretudo quando sai da presidência do PSD e logo a seguir, pouco tempo depois, há um colapso de um poder socialista que se julgava que iria perdurar durante muito tempo. Eu dá-me a ideia que ele ficou com a impressão que o julgamento que se faria sobre a sua liderança do PSD, em virtude desse colapso do poder socialista, deixaria de ser tão negativo como tinha sido no momento em que ele sai. E que se calhar a Presidência da República seria uma espécie de recompensa desse esforço que ele sempre considerou dar-lhe razão depois do tempo. Qualquer coisa desse tipo. E depois, outra pessoa que também tentou preparar este caminho, mais cedo ainda, saindo enfim, de deveres políticos e da atividade política logo quando cai o segundo governo de Pedro Passos Coelho em 2015, com a formação da Geringonça, que é o Paulo Portas. Paulo Portas tinha uma outra dificuldade que estes outros nomes que eu mencionei, que vêm todas as filas do PSD, não têm, é que Paulo Portas também gerou, enfim, passaram estes anos todos, ele tentou reinventar-se, um programa de televisão, toda a gente acha que se tiver um programa de televisão chega à Presidente da República, que é o precedente de Marcelo Rebelo de Sousa, Marcos Mendes julga isso, Paulo Portas também julgava isso, mas ele, de facto, Paulo Portas não apaga facilmente junto da grande família do centro-direita, que é a família do PSD, a sua conduta quando foi parceiro de coligação com Pedro Passos Coelho. Isso seria sempre um óbice contra ele. E eu acho que ele também mediu a oportunidade e desiludiu-se com as possibilidades. Mas isto são conjecturas que eu faço acerca de todos estes nomes. Já agora queria só perceber, nesta lista, quem é que acha que está em melhores condições, de facto? Eu não sei. Não sei, sinceramente. Eu acho que há pessoas que teriam a experiência e a maturidade política para fazer um bom mandato, mas que, enfim, fizeram uma carreira política
que gerou um capital de rejeição da opinião pública que eu acho que é invencível. Acho que é o caso de Durão Barroso. Estou a dar o exemplo de Durão Barroso porque, como eu acho que não será certamente candidato, estou mais à vontade para falar dele do que outros que se calhar o quererão entrar. Agora, era uma pessoa, claro, com maturidade, inteligência, experiência, como poucos políticos têm, em virtude de também ter sido 10 anos Presidente da Comissão Europeia, e de ser um homem, enfim, que pensa a política e que tem sentido estratégico das coisas. Mas lá está. Eu acho que ele tomou uma decisão em 2004 que pagou politicamente, que foi bom para eles ir para Presidente da Comissão Europeia, mas riscou as suas possibilidades futuras aqui no país. Com este diagnóstico que fez de fragmentação, incluindo à direita, a vitória do Almirante Gouveia e Melo parece-lhe uma inevitabilidade? Não é uma inevitabilidade, porque aqui há três lados desta... Não, na verdade há 4. Nós temos o candidato do centro-direita, enfim, diríamos que era o candidato do PSD e do CDS, digamos assim, embora o CDS como partido também já não tenha relevância nacional, mas seria o candidato do PSD. Não basta ser o candidato do PSD, evidentemente, é preciso ter 50% mais um dos votos, mas percebem que seria a origem da candidatura. Neste momento, com as relações como o Chega as tem com o PSD, se as coisas estivessem só nesse plano, haveria um candidato à direita do PSD, o Chega teria de apresentar um candidato, também não seria fácil, envolveria dilemas estratégicos grandes para o André Ventura, na medida em que ele ou se candidata a si mesmo e está a ir a toda a hora, o que depois também soa ridículo, ou teria um problema de encontrar nomes. Nós vimos a desastrosa escolha que André Ventura fez, onde André Ventura perdeu uma oportunidade política de ouro para consolidar a sua posição das legislativas, escolhendo um candidato péssimo para as eleições europeias, e a responsabilidade foi toda dele. Portanto, ele também tem esse dilema estratégico. E depois, para além do Almirante Gouveia e Melo, que seria aqui a candidatura ianista do século XXI, para a malta mais nova que nos ouve, estou-me a referir evidentemente ao general Ramalhianos, que foi presidente durante 10 anos, e um grande artífice da democracia portuguesa, a quem os portugueses devem muito, mas teria um perfil idêntico, uma pessoa que se queria apresentar como uma pessoa íntegra, séria, não dada a uma interpretação emotivista da política como agora está na moda, e Marcelo Rebelo de Sousa implantou com grande sucesso até há pouco tempo em Portugal, e que tem os seus imitadores também, à esquerda e à direita, imitadores que às vezes não são tão bons como o imitado, mas isso faz parte. Mas também temos os problemas da esquerda, o PS também vai ter problemas estratégicos grandes, sobretudo Pedro Nuno Santos e António Costa, que está também, de certa maneira, a tratar disto lá de Bruxelas, a partir da presença do Conselho Europeu. Ele não está fora disto. O PS e a esquerda, o centro-esquerda e a esquerda também têm problemas estratégicos na escolha dos seus candidatos. Portanto, a fragmentação é transversal. E é só perguntar-lhe, falou de Marcelo Rebelo de Sousa, nunca escondeu que não é exatamente o maior fã do Presidente da República. Acha que vai sair pela porta pequena? Eu acho que ele perdeu uma grande oportunidade, uma oportunidade histórica de deixar um legado político pelo qual ele sempre ansiou. Ele vem de uma família com pergaminhos políticos, embora no antigo regime, evidentemente. Ele é, como eu disse, uma grande figura da democracia portuguesa, não só do lado do jornalismo, antes até do 25 de Abril, na fundação do Expresso, e depois como um colunista e um comentador de excelência, dos poucos comentadores que geravam audiências enormes quando falava, quando se punha a criticar ou elogiar os políticos que estavam em ação. Mas ele teve aquela experiência na presença do PSD que acabou da pior maneira. E para alguém como Marcelo Rebelo de Sousa, julgo que essa desilusão esteve sempre à espera de uma redenção. E a oportunidade para essa redenção aparece em 2014, 2015, quando se pensa a candidatura depois dos 2 mandatos de Cavaco Silva. E ele julgou interpretar os tempos do país em que, se ele fizesse uma magistratura de contraste com Cavaco Silva, que sai com níveis de popularidade muito baixos, como nós nos lembramos, embora também seja uma pessoa a quem os portugueses devem muito, na construção da nossa democracia, na consolidação da nossa democracia, mas Marcelo julgou que se ele, que ainda por cima tinha inclinação de caráter, de temperamento, para fazer uma magistratura de contraste com Cavaco, que ele se tornaria um presidente notável, que o futuro olharia em retrospectiva a dizer, bem, este homem reinterpretou o que é a chefia do Estado e reinterpretou a relação política de um líder com o seu povo. E eu acho que ele julgou que nos 2 ou 3 primeiros anos, em que parecia que isso ia acontecer,
Claro que ele, ao mesmo tempo, não preparou as bases para que, quando a situação se alterasse, decisões graves que teriam de ser tomadas, se tudo isso não revelasse que tinha uma espécie de pés de barro. Quando teve de ser mais interventivo, perdeu... Mais interventivo, tomar determinadas decisões e apresentar-se em momentos que exigiriam autoridade, seriedade, integridade e até alguma frieza. Ele teve sempre aquela hesitação entre oscilar entre ser o Marcelo I e o Marcelo II. E depois ele achou que só poderia fazer isso, e foi uma das razões que eu sempre o critiquei. Ele só conseguiria ser um presidente notável se estivesse blindado. E o que é um presidente blindado? Bem, olhando para trás, para Cavaco Silva, ele achou que estar blindado era ter o apoio do PS. E, portanto, ele fez tudo para obter o apoio do PS. E conseguiu, de António Costa, o apoio total, mas em troca deu o apoio total a António Costa. E, portanto, ele ficou vinculado também ao fracasso que foram os 8 anos de António Costa. Disse que ele já não se pode livrar. Ele quis comprar uma espécie de segurança. Comprou, pagou o preço. E agora o preço está aí, ele tem de o pagar, vai pagando em prestações. Reagiu, mudando aqui de órgão de soberania, reagiu à comunicação do Primeiro-Ministro sobre a segurança interna, falando em surpresa e perplexidade. Aquela declaração, nos termos e nos modos em que foi feita, demonstram algum desnorte da parte do Governo? Eu julgo que sim. Primeiro, eu exortaria o Governo e o Primeiro-Ministro para resistirem à tentação de supor aquilo que às vezes se supõe na política portuguesa quando é o PS a governar, que a comunicação faz milagres, que há uma espécie de arte da comunicação política que, se for bem acertada e se for executada pelos melhores profissionais e os mais caros profissionais do mercado, que não interessa aos erros de política, os erros substantivos de política, tudo se pode maquilhar, tudo se pode mascarar. De facto, governações como a de Guterres, Sócrates e Costa, em grande medida, são isso. Mas constatarmos esses factos não nos devem levar a supor que a nossa estratégia política deve ser idêntica. Portanto, eu primeiro deixaria essa exortação. Eu não estou a dizer que é isso que se está a passar com este governo. Estou a dizer que exorto a não ceder a esta tentação. Eu também já estive daquele lado, num governo de centro-direita, e sei como a nossa malta muitas vezes também tem esta tentação. Não, vamos fazer é como o PS, e o PS faz assim e contrata este, e depois diz estas mentiras, e se faz as mentiras forem ditas desta maneira, as pessoas acreditam. Enfim, se fizermos números mediáticos, as pessoas deixam-se hipnotizar por aquilo. Portanto, eu sei que essa tentação existe. Não estou a dizer que Luís Montenegro tenha cedido a ela, mas estou a exortar para que ele continue firme na rejeição dessa tentação. Em segundo lugar, isso agora uma observação mais substantiva. Eu acho que tenho que reconhecer, após estes 6 meses de governo, 7 meses, 8 meses de governo, o tempo passa depressa, 8 meses de governo, eu tenho que reconhecer que há aqui um problema político fundamental neste governo, que é a ausência de sentido da sua própria governação. Quer dizer, eu acho que o governo ainda não soube interpretar o seu exercício do poder como tendo um alcance além da mera preservação do poder. Estavam preparados só para os 6 meses até o orçamento. Eu acho que nós também temos que ser justos, que é mais elementar a justiça, manda dizer que eles têm uma maioria muito pequenina no Parlamento. E, portanto, também não dá para pensar em grandes coisas, depois isso imediatamente esbarra com a oposição do Partido Socialista do Chega, e, portanto, também há essas limitações. E eu quero ser justo, e sei que isso é um obstáculo grande. No entanto, parece-me que em dados momentos, nestes últimos 8 meses, que esse sentido histórico, digamos assim, esse sentido histórico da ação política do governo ainda não está definido na cabeça dos próprios. Claro, podemos dizer, enfim, que como muita gente, e eu próprio também interpretei os resultados das eleições de 10 de março, que deram vitória a Luís Montenegro, como uma espécie de primeira volta de uma segunda volta que nós vamos ter, não é? Em 2026, já com o novo Presidente da República, julgo que este governo não consegue passar a 2026. É impossível estar a limitar, imaginar o que vai ser o futuro, mas 2026, 2027 haverá novas eleições e, portanto, estão todos a preparar-se para essa segunda volta. Não é só o governo, é a oposição também. Só que há aqui um problema, é que o governo tem a responsabilidade de governar. As oposições, como nós sabemos, Partido Socialista e Chega em particular, enfim, podem dizer mais ou menos o que quiserem. Um dia dizem uma coisa, outro dizem outra. As pessoas penalizarão ou recompensarão Pedro Nuno Santos ou André Ventura, com certeza. Mas, quer dizer, isso não é consequente para a linha política que o país como um todo tem de seguir. E, portanto, eu diria que
a consistência deste governo vai depender de se encontrar com inteligência, criatividade, um sentido histórico para que é que este governo serve. Reparem que eu não estou a falar de coisas muito abstratas, pode parecer, mas não estou. Eu posso dar exemplos dos últimos 2 governos, para não ir mais longe. O governo de António Costa. O governo de António Costa formou-se com um sentido. Eu achei que foi um sentido péssimo para o país, com certeza, é o meu julgamento político, acho que foi muito mau para o país, mas tinha um sentido que as pessoas perceberam, as pessoas que se opunham ao governo e as pessoas que apoiaram o governo de António Costa, que era: vamos reverter o legado de Pedro Passos Coelho. Pronto, e nós vamos estar aqui, vamos dizer que eles eram muito maus, nós é que somos bons, vamos fazer umas políticas diferentes, às vezes vamos fazer as mesmas políticas, mas vamos chamar diferentes, mas nós até percebemos o sentido disso. E este governo... Pedro Passos Coelho teve o sentido histórico que era óbvio na altura, vamos lá salvar o país da falência, recuperar o país para preservar as instituições e dar mais um novo fôlego à democracia portuguesa, com mais prosperidade, etc. E por não ter esse sentido histórico, ou por não ter encontrado ainda esse sentido histórico, este governo ainda está a ser um executivo de continuidade face ao último? Pois, eu acho que isso é uma espécie de inércia, não é? Se não se encontra esse novo sentido histórico que justifica a ação governativa noutros termos, e tendo em conta a fragilidade parlamentar do governo, então parece-me que é a via mais fácil, não só para a sobrevivência no Parlamento, para passar as votações, desde logo o Orçamento de Estado. A parte social também. Parte social, mas reparem, mas ainda há outro problema, que é este. Eu acho que é óbvio para toda a gente que os 3 principais partidos neste momento só têm uma estratégia eleitoral. Há retórica para todos os assuntos e para todos os grupos demográficos, mas a estratégia eleitoral dos 3 é igual. É ver quem é que fica com os pensionistas, ou com a maioria dos pensionistas. Até agora, os termos do jogo foram, depois do governo de Pedro Passos Coelho, os socialistas ficaram com a maior parte dos pensionistas. Pronto. E Luís Montenegro começou a rachar aquilo, até porque os pensionistas também agora, já nestas eleições, também já começaram a abandonar o Partido Socialista. E há um grupo de pensionistas que também apoia André Ventura e apoia o Chega. Eu tendo a achar até que os temas da imigração e da segurança vão levar até um grupo cada vez maior de pessoas mais velhas em Portugal, por se sentirem mais expostas, mais frágeis, mais inseguras nas suas vidas cotidianas, também a continuar a apoiar o Chega. Portanto, agora há uma luta destes 3 partidos, e nós vemos nesta votação a propósito do aumento das pensões, não é? Em que se julga quem ficar com os pensionistas ganha. Quem ficar com os pensionistas, com a maioria dos pensionistas, é poder, é governo. Bem, a partir daí, o que é que se pode fazer? Vamos imitar o governo que tentou seduzir, subornar, comprar os pensionistas em cada dia da sua ação, que foi o governo de António Costa. O que é que há ali de mais parecido? Bem, se é isto, se eles conseguirem ficar com os pensionistas, então se calhar nós temos que ir por aqui também. Enfim, também não quero fazer uma caricatura do que está a passar, até porque há muitas coisas que eu elogio neste governo como sendo diferentes. Então, por exemplo, a equipa de educação, que me parece excelente, com o ministro Fernando Alexandre. E por falar em equipas, e só recentrando na questão da comunicação de ontem, levantou a hipótese de ter acontecido por não existir confiança de Luís Montenegro em Margarida Blasco. A ministra está a prazo nesse lugar? Bem, o Primeiro-Ministro é que saberá se ela está a prazo. Eu posso dar a minha opinião. E a mim parece-me um requisito absolutamente indispensável do cargo de Ministro, não de outros cargos. Não para ser presidente de uma agência reguladora do Estado, por exemplo, ou para ser assessor, ou sequer para ser secretário de Estado. Mas para Ministro, o mínimo de competências comunicacionais tem de estar presente. Faz parte do currículo. Não é? Vão ver se ele é licenciado. É mais importante do que ser licenciado. Para mim é. Por uma razão democrática. O Ministro desempenha um cargo público que, na sua origem, na sua finalidade, é de relação com os governandos. Portanto, isso pressupõe requisitos mínimos. Não tem que ser um orador fantástico, não tem que ser um grande manipulador das multidões, não é isso que eu estou a falar, mas requisitos mínimos. E eu parece-me evidente que o Primeiro-Ministro, e se calhar o núcleo duro deste governo, chegou à conclusão que com certos ministros não pode contar, sobretudo se quiser aproveitar um tema, como Luís Montenegro ontem quis aproveitar, de grande ressonância na população portuguesa, o tema da segurança ou da insegurança, e ele achou que não devia desperdiçar aquela oportunidade em quem não teria competência comunicacional, não estou a pôr em causa as outras competências da ministra, para capitalizar tudo o que podia ser capitalizado. Há quem entenda que essa declaração ao país pode ser uma forma de retirar a iniciativa e agenda até ao Chega. Concorda? E sim, acha que foi uma estratégia bem sucedida? Não, bem sucedida não foi. E aquilo nem sequer foi uma estratégia, foi um ato. Um ato que a mim parece-me falhado. Agora,
Eu sempre defendi que isto vale para Portugal, vale para os outros países europeus todos. A razão porque os partidos populistas à direita, valeu à esquerda também, posso dar um exemplo para a esquerda que foi há 15 ou 20 anos. Vamos começar pelo exemplo da esquerda, já agora, que é para não pensarem só que é um problema do populismo de direita. No populismo de esquerda que nasce, ou que nasce, disparado, mas que cresce ali no tempo da crise financeira, 2008, 2009 e aqueles primeiros anos, esses partidos populistas de esquerda crescem às custas dos partidos de centro-esquerda tradicionais, dos partidos trabalhistas, dos partidos socialistas. Em grande medida cresceram porque aqueles partidos do centro-esquerda tinham renunciado, como nós estamos a ver que renunciaram mesmo, a defender a classe trabalhadora, a falar das questões sociais, a falar das desigualdades. Houve uma espécie de inebriação com a globalização, com a terceira via, dos Tony Blairs e dessa gente toda, em que o centro-esquerda achou que se devia tornar mais à direita porque iria formar grandes partidos do centro, partidos hegemónicos. Na verdade, isso levou-os a apaixonarem-se por todo o tipo de derivas ideológicas absurdas. O wokeismo é a sua expressão mais evidente, desistindo, renunciando à sua missão de representação tradicional. E vieram os partidos de populismo de esquerda e denunciaram desigualdades chocantes, por exemplo, e práticas de corrupção do setor privado à governação. E foi um choque muito grande para os partidos de centro-esquerda. O que aconteceu à direita? À direita aconteceu um fenómeno equivalente, mas não com os mesmos temas. Um dogma, um fechamento dos partidos de centro-direita, em Portugal também, mas não só em Portugal, que os partidos de centro-direita agora estão a pagar muito caro, de se ter achado que não se devia falar sobre a imigração, que não se devia falar de segurança. Em grande medida também porcentagem da esquerda, porque se a esquerda dizia que falar de imigração era sinónimo de racismo, então os partidos de centro-direita achavam que não iam falar de imigração. Ou, como Pedro Nuno Santos disse ontem, um disparate de observação, que Luís Montenegro tem uma deriva securitária, aqueles lugares comuns completamente ridículos que a esquerda patrocina. Mas, de facto, foram suficientes para, até há muito pouco tempo, intimidar os partidos do centro-direita. Bem, depois os partidos populistas... Mas Luís Montenegro tem optado por falar sobre essas questões. A questão é se está a conseguir chegar... Mas eu queria corrigir uma coisa. Luís Montenegro é presidente do PSD desde 2022. E ele demorou muito tempo, já com o Chega em grande crescimento, a perceber que o PSD não podia deixar de falar desses temas. As pessoas têm que perceber que a democracia é o regime da discussão livre sobre todos os temas que são relevantes para a população. E agora que percebeu, está a conseguir transmitir a mensagem certa? Se essa intervenção parecer precipitada, oportunista e não estratégica, inconsequente, as pessoas não vão atrás de primeiro estalar de dedos. Por isso é que eu digo, isto tem que ser feito de uma maneira metódica, respeitando a moderação política do partido, portanto, coisas que nós não podemos contar dos partidos populistas à esquerda e à direita, que não são moderados nem nestes temas, nem nos outros, mas com uma estratégia. E falar com sensatez e constância à população. E a partir daí, sim, esses temas ainda deixam de ser monopólios dos extremos políticos. E não é só esvaziar os extremos políticos, que é sempre bom. É os próprios temas em si, os problemas não nos explodirem na cara e poderem ser atempadamente tratados com humanidade, com sustentabilidade, com inteligência. Porque se for em cima do problema nos ter explodido, já não haverá moderação, já não haverá inteligência, haverá apenas uma extinção de um fogo, que será essa a exigência da população. Num comentário muito rápido, que estamos a ficar sem tempo, fazemos esta entrevista na véspera da aprovação do Orçamento do Estado. É visto como uma espécie de fim de ciclo destes primeiros meses do Governo, como dizíamos há pouco. Em retrospectiva, faz um balanço positivo dos primeiros 8 meses. Isto era aquilo que a Aliança Democrática prometia? Eu faço um balanço positivo provisório. Nestes termos, nos termos da vitalidade do nosso sistema democrático. Como eu disse, nós estamos num período de transição para algo que nós ainda não sabemos o que é. Isso também é o período de transição à escala europeia. Portanto, vivemos aqui um período de grande indeterminação e indefinição. Mas era vital para o sistema político democrático que a hegemonia do Partido Socialista fosse quebrada. E isso foi um feito e algo pelo qual eu estou grato ao Luís Montenegro. Ter removido o Partido Socialista do poder, na medida em que o Partido Socialista não foram as políticas públicas só que eu critico, foi esta atitude permanente que o Partido Socialista não consegue, ao qual ele não consegue renunciar, que vinha do José Sócrates, já vinha de António Guterres também, que é governar como
uma ação de colonização do país. O Partido Socialista acha que governar significa estender os seus tentáculos a todos os centros de decisão. Não é só no Estado e na administração pública, no setor privado, na sociedade civil. As democracias não sobrevivem assim. Se os partidos não têm disciplina interior para se conterem e não subverterem as instituições que têm à sua mercê, é vital que haja mesmo alternância no poder, mesmo quando não há alternativa de políticas públicas. É vital. Aqui e em qualquer democracia no Ocidente. Luís Montenegro queixou-se há dias de que o governo nunca teve um estado de graça. Não há uma responsabilidade do Primeiro-Ministro nisso? Reparem, eu nunca gostei muito dessa abordagem da análise do estado de graça. Isso foram coisas que se inventaram já há muito tempo. Por exemplo, Roosevelt inventou aquela coisa dos 100 dias, que era mostrar que um governo em 100 dias vai logo tratar dos assuntos todos. Enfim, lá está, são os golpes de comunicação que começaram a aparecer, primeiro nos Estados Unidos e depois se contagiou aqui a nossa política europeia. A ideia de que um governo quando ganha, enfim, um governo quando ganha, o que há é apenas o alívio pelo governo anterior de se ter ido embora. Mas depois é uma questão da circunstância, se o país está a crescer economicamente ou está em crise. Quer dizer, eu acho que os governos não têm direito a nenhum estado de graça. E as coisas para o Luís Montenegro foram difíceis porque tem uma maioria parlamentar muito pequena, tem pela primeira vez a oposição à esquerda e à direita, coisa que nenhum primeiro-ministro do centro-direita alguma vez tinha tido, não é? Claro, em grande medida por responsabilidade dos presidentes do PSD depois de Pedro Passos Coelho, nomeadamente Rui Rio, e que o Luís Montenegro, enquanto era líder da oposição, também não conseguiu corrigir, é preciso dizê-lo. Portanto, houve essa inércia, essa inatividade, essa complacência com o crescimento do Chega. Enfim, foi um erro que o PSD agora está a pagar caro. Ele teve esses obstáculos e depois teve eleições europeias logo a seguir que correram francamente mal ao PSD. Eu acho que na altura a tendência do PSD foi para dizer não, o PS ganhou, mas se fossem eleições legislativas nós teríamos ganho. Bem, na verdade as sondagens mais ou menos confirmam que eu acredito que o PSD ganharia as eleições outra vez, mas com um resultado próximo do 10 de março. Parece, olhando para as sondagens. Portanto, aquelas eleições europeias já eram indicadoras de alguma coisa. Se estava ao alcance de Luís Montenegro ter feito uma coisa muito diferente. A única coisa que ele podia ter feito muito diferente, é verdade, mas tinha muitos riscos políticos, era ele decidir, bem, em vez de governar com uma maioria pequenina, faço uma coligação à minha direita, com o Chega, e era um mundo novo. Nós não sabemos o que é que teria acontecido. Eu nunca fui a favor disso, mas, de facto, era a alternativa estratégica que ele tinha. Nunca saberemos o que é que teria acontecido se ele tivesse feito isso. Houve uma escolha e, portanto, ele nessa medida é responsável, claro, ele é o único responsável por uma escolha estratégica que fez, que foi, vamos fazer um governo minoritário. Bem, fazer um governo minoritário em que ele ainda por cima escolheu explicitamente o PS como o seu parceiro de negociação, então acabaríamos sim num governo que seguiria políticas muito semelhantes ao do governo anterior. Era uma condição de viabilidade do governo. Miguel Morgado, vamos entrar no segundo segmento do nosso programa, o bloco carne ou peixe. Só pode escolher uma de duas opções. Eu sou péssimo nisso. Recorda. Eu acho que estas vão ser mais fáceis. Quem levava a comer um gelado Santini tardio em Belém? Gouveia e Melo ou Luís Marques Mendes? Eu vou dizer duas coisas. Eu não gosto de gelados. Eu sei, é estranho, eu não gosto de gelados, mas eu gosto, em termos pessoais, gosto muito do Luís Marques Mendes e, portanto, o Albeira também o conheço. O Luís Marques Mendes, com certeza, se ele me convidar para jantar amanhã, eu vou com ele. Ele deve estar um bocado zangado comigo por causa de outras coisas, mas se ele não estiver zangado comigo, jantar com ele. Ou o gelado, pronto, vamos lá comer o gelado. Preferia ver Pedro Passos Coelho a regressar à liderança do PSD ou Sebastião Bugalho a conquistar o partido? Mas eu nem percebo esse dilema, quer dizer, eu até estou perplexo. Enfim, a comparação a mim parece-me... Não é uma comparação, mas há como há capítulos que se fecham... Não, mas com todo o respeito, não leva mal, mas é mesmo absurdo. Não, é comparar o incomparável. Pedro Passos Coelho é um dos grandes estadistas dos últimos 30 anos em Portugal e alguém que, se regressasse à política, enfim, iria obrigar-me também a mim a regressar à política. É tão simples quanto isto. Eu tenho uma relação pessoal e política com Pedro Passos Coelho absolutamente inquebrável. Sebastião Bugalho foi meu aluno, quer dizer, está a dar os primeiros passos. Acho que não fez uma boa campanha nas europeias. Acho que ele não devia ter sido escolhido para a cabeça de lista das europeias. Digo isto com toda a amizade, é a minha opinião. E acho que... Enfim, acho que não estou a cometer nenhuma inconfidência. Acho que o Sebastião não se vai zangar comigo para dizer isto. Mas eu sempre disse ao Sebastião para ter paciência e esperar. Acho que é o que ele deve fazer, deve esperar. E não deve estar a pensar em ser presidente do PSD. Acho que ainda tem muitas escadas para subir. Com quem é que passava uma semana de férias numa ilha deserta? Oh, meu Deus! Miguel Prata Roque ou Rui Rio?
Epá, não, eu não vou responder a pergunta. Eu gosto muito de vocês, mas eu essa pergunta não vou responder. Não vou responder essa pergunta. Mas eu dou bem, com o Rui Rio não tenho nenhuma relação. E levar pessoal. os dois e depois ver se os três juntos aquilo dá. Eu ia desperdiçar uma ilha deserta, depois tinha que aturar os dois. Não pensar. Eu não tenho nenhuma relação pessoal com o Rui Rio, nenhuma. Mas com o Miguel Prato Rocha dou-me bem com ele. Temos lá aquelas discordâncias, às vezes veementes, mas acho que nem ele quereria ir de férias comigo, quer dizer, ter lá os amigos dele. Não, nem um nem o outro. Vamos ver se esta é mais fácil. Falávamos há pouco numa possível segunda volta das eleições presidenciais. Vamos imaginar um cenário em que só sobram 2 socialistas. Qual escolhia? António José Seguro ou Mário Centeno? Eu acho que essa resposta também dou de caras, embora não vá certamente votar em nenhum candidato socialista, nem tenho nenhuma simpatia política, embora tenha pessoal, pelo António José Seguro. Mas se a escolha for essa, acho que toda a gente adivinha o que é que eu vou dizer, não é? Eu voto no António José Seguro, é evidente, mas isso é de caras e sem nenhuma hesitação, toda a gente sabendo que eu nunca apoiaria um candidato socialista. Mas entre Mário Centeno e António José Seguro há uma diferença enfim, eu não quero estar a utilizar palavras agora excessivas, já disse o que tinha a dizer ontem sobre Mário Centeno. Mário Centeno está a levar a cabo uma subversão total do Banco Central Português, do Banco de Portugal, ao serviço da sua ambição, e eu acho que isso não se faz. E é imediatamente eliminatório para mim dele ter a ambição, não é de ser Presidente da República. Ele não pode voltar a ser Ministro das Finanças sequer. E esta foi a sua conduta como Ministro das Finanças, que eu tentei sempre expor, porque considerá-la muito nociva. Teve a proteção do poder socialista na altura, implacável, teve a proteção dos mídias, tenho que dizer, teve uma proteção inacreditável dos meios de comunicação social, na sua generalidade, mas a mim parece-me o tipo de conduta e o tipo de político que o país deve repudiar. Miguel Morgado, como é hábito do nosso programa, o convidado traz uma sobremesa, no caso uma música. Que música é que nos traz e porquê? Eu trouxe uma música já antiga, os meus gostos musicais nunca evoluíram além de 1990, 91, fiquei parado no tempo. Trouxe uma música de 1990, de uma daquelas muitas bandas inglesas que apareceram naquela época, ótimas. Estes chamam-se Ride, e esta música chama-se Here and Now. E se as pessoas estiverem atentas lá ao refrão, ele diz qualquer coisa como: e o comboio passa a correr, tal como um dia que passa depressa. E depois no final ele até diz não só like a day gone too fast, mas ele até diz like a life gone too fast. Então parece-me que o que ele está a dizer e depois o refrão é all I know is here and now. A única coisa que eu sei é o aqui e agora. Parece-me que esse é o problema que nós temos agora na política em Portugal e na política na Europa. Nós só temos políticos e líderes que estão a pensar no aqui e agora. E, no entanto, nós estamos neste período de transição, o comboio está a passar e quando ele passar nós vamos perceber, espera lá, aconteceu tanta coisa e nós estivemos a cuidar do acessório. E, portanto, eu espero que os políticos europeus, agora eu não quero falar de Portugal, despertem, porque nós estamos com desafios muito grandes. A aceleração do tempo histórico é enorme. E nós não temos muito tempo a perder para resolver problemas que a Europa tem muito graves e em Portugal mais graves ainda. Miguel Morgado, muito obrigado por ter regressado a Vichy Soares. Os nossos ouvintes e leitores já sabem, podem ler e ouvir esta entrevista no site, na rádio e nas plataformas habituais. Até à semana.